Então você quer começar a ganhar dinheiro com apenas alguns simples cliques na tela do computador. Quer sair do seu trabalho e mandar o seu chefe e o pessoal do trabalho para aquele canto. Eu sei que você deve estar cheio de planos e sonhos de viver uma vida com total independência financeira e geográfica. E quer usar o mercado financeiro para fazer isso. Mas para isso, primeiro você vai ter que aprender a entender isso daqui e dominar a análise gráfica. O primeiro passo para você aprender isso daqui é aprender a entender e interpretar o gráfico de velas, aprender a ler esses candles. Com esse conhecimento você consegue analisar o gráfico de qualquer mercado e tomar as melhores decisões de compra ou venda, principalmente dentro do mercado de opções binárias. Agora, editora, solta a intro da gente lá em Dubai. You only have one life, so make it worth it. Oi pra você, meu nome é Henrique e eu sei que isso daqui pra você talvez pareça um bicho de 7 cabeças. Meu Deus, Henrique, que negócio complicado, eu acho que eu nunca vou entender isso daqui. Talvez você até entenda um pouco, mas ainda fique meio confuso e as informações não façam sentido na sua cabeça. Não se preocupa que nesse vídeo eu vou te explicar tudo passo a passo do absoluto zero. Como ler, entender e interpretar cada informação do gráfico de vela. Como entender este gráfico de um jeito simples, rápido e didático. Esse vídeo vai ser mais voltado para quem quer operar em opções binárias, mas se você aprende a ler isso daqui, você lê o gráfico de qualquer mercado, porque gráfico de velas se lê do mesmo jeito. E esse é o segundo vídeo da série Começando do Zero nas opções binárias. E se você não viu o vídeo anterior, onde eu explico o que é, como funciona e como ganhar dinheiro, clica no link aqui embaixo, que todos os vídeos da série vão estar aqui embaixo e você pode ver um por um. E eu também vou deixar o link da corretora que eu estou utilizando para operar opções binárias, que é a Cotex. Você pode criar uma conta na Cotex e treinar tudo que você aprender aqui comigo na sua conta demo da Cotex. Então clica aqui embaixo, cria sua conta, aprende, depois volta lá e treina tudo que você aprendeu. Caso você já entenda como ler o gráfico de velas e só tenha algumas dúvidas ou ficou meio confuso na sua cabeça, você pode transitar pelo conteúdo através do índice aqui embaixo. Então cada índice de capítulo vai ter as informações que podem te interessar, tá bom? Se você está muito confuso ainda, assiste tudo, pega papel e caneta, anota cada coisa e bora pra aula. Eu vou disponibilizar esse documento que eu estou usando na aula com todas as anotações aqui embaixo, mas mesmo assim eu recomendo fortemente que você anote cada coisa e depois de você assistir esse vídeo, você abra aqui o gráfico da Cotex e você comece a tentar entender o que eu estou explicando aqui para você, tá bom? Então eu vou explicar desde a base até as coisas importantes do jeito mais rápido possível para o vídeo não ficar gigante. Então o conteúdo da aula está na descrição com o documento. Então bora lá, qual a importância do gráfico de vela, né? Basicamente esse gráfico de velas, ou o famoso gráfico de candlestick, ele reflete a emoção de compradores e vendedores. Basicamente o mercado financeiro é um bando de gente comprando e vendendo. E quando tá todo mundo comprando, o mercado sobe. Quando uma parte da galera realiza um lucro, né, e sai do mercado, o mercado desce um pouco. E o mercado vai nesse eterno zigue-zague, ó, subindo e descendo, depois descendo, enfim, o mercado é assim. Mas tá, bora entender o que é cada candle desse daqui e como interpretar cada coisa e ler cada informação. Uma coisa é você saber ler candle, outra coisa é você saber entender o que eles estão te falando. Talvez você me pergunte, Henrique, por que o gráfico de velas e não o gráfico de linhas? Tem aquele gráfico também, né, que a gente usa no colégio, esse gráfico aqui, ó. Bom, pelo simples motivo, deixa eu te mostrar. O gráfico de velas, ele traz informações importantes pra gente que o gráfico de linhas não traz. E basicamente, o gráfico de velas, ele traz o preço inicial, o preço máximo, o preço mínimo e o preço do fechamento do preço em determinado período de tempo. Então, cada vela dessa daqui, ó, eu estou na Cotex, estou no gráfico de 1 minuto. Então, cada vela dessa daqui representa a variação de preço dentro de 1 minuto. A cada 1 minuto que se passa, se forma um novo candle e essas são as informações que a gente tem. O preço de abertura, o preço máximo que ele alcançou, o preço de fechamento e o preço mínimo. É basicamente o preço mínimo, máximo, abertura e fechamento. Calma que eu vou te explicar um pouco mais em detalhes. Eu só te peço uma coisa, que se você viu isso daqui, ó, viu um monte de gente compartilhando um monte de tabela com um monte de nome complicado de candle, estrela cadente, Zorobodu, Harami, esquece. Esquece tudo que você viu sobre aqueles padrões de candle. Você não precisa memorizar aquilo ali, você não precisa pegar aqueles padrões e ter aquilo do seu lado. Você tem que entender o que eles querem te falar. Então você tem que traduzir o que os candles estão te passando, aquele conjunto de candles está trazendo. Então ignora qualquer tipo de padrão gráfico que você aprendeu, qualquer nome zoado. Isso só serve muito mais para complicar a sua cabeça do que para te ajudar. Você acha que tem que memorizar uma tabela com um monte de padrão de candle, mas você não precisa de absolutamente nada disso. É só você entender o gráfico que você vai saber o que aquilo significa, tá bom? Então
Então bora lá. Como ler o gráfico de candlestick? Bom, basicamente, como eu te falei, o gráfico de candlestick, ele é um gráfico de tempo e preço. Quando você vem aqui na Quotex, eu estou no gráfico de 1 minuto, ó. Aqui embaixo você escolhe o tempo gráfico. Se você não sabe mexer na Quotex, tem um vídeo aqui embaixo, clica no vídeo e assiste. Então, ó, tá vendo que eu consigo escolher vários tempos gráficos, ó, 1 minuto, 10 minutos, 2 minutos, 3 minutos. E aqui embaixo, ó, tá a variação do tempo, ó, a cada 1 minuto. Então, a cada 1 minuto, como eu tô no gráfico de 1 minuto, se forma um novo candle com uma nova informação do preço. Então, cada candle significa a variação do preço dentro daquele determinado tempo. E aí vem uma coisa muito interessante. Se você tá olhando o tempo gráfico de 1 hora, ó, tô olhando o minuto. Se eu colocar no de 1 hora, você percebe que agora eu tenho menos candle. Deixa eu colocar outro gráfico aqui que tem mais candle. Pronto, ó, gráfico de 1 hora. Eu tenho menos candle. Se eu colocar no de minuto, um monte de candle. Se eu colocar no de 1 hora, menos. Por quê? Porque lembra que eu te falei que cada candle carrega a informação daquele tempo gráfico? Então, esse daqui traz as informações do tempo gráfico de 1 hora. A cada 1 hora se forma um candle. E aí pense da seguinte forma: se cada hora que se passa se forma um candle, se a gente desce o tempo gráfico para 1 minuto, basicamente cada 1 hora tem 60 candles de 1 minuto. Então, dentro de cada candle desse daqui de 1 hora, contém 60 candles de 1 minuto. Então, ó, venho aqui em 1 minuto, um monte de candle. E aí eu posso alterar o tempo gráfico para 15 minutos, ó, 15 minutos. 15 minutos basicamente, dentro de cada candle desse tem 15 candles de 1 minuto. Então você consegue ver a variação do preço nos tempos pequenos e nos tempos maiores. E guarde isso daqui, que isso aqui é muito, muito, muito importante, tá bom? Então bora voltar para 1 hora aqui. Então, cada tempo gráfico traz o preço máximo, mínimo, abertura e fechamento dentro daquele tempo. Quanto menor o tempo gráfico, mais informações, mais micro informações você vai ter da variação do preço. Então, você coloca o tempo de 1 minuto, vai ter muita informação e vai ficar bem mais confuso se você for iniciante. E aqui vem outra coisa: quanto maior o tempo gráfico que você analisa, mais relevante é a informação dentro daquela tendência, dentro daquele contexto. Então, quanto maior for o tempo que você analisa, mais relevante é aquele padrão de candle que você está vendo. Eu vou falar mais sobre candle aqui na frente. Isso daqui tem a ver com o conceito de macro e micro tendência, mas isso é assunto para a próxima aula, tá bom? Então bora lá, para a anatomia do candlestick. Basicamente, você tem duas partes: o corpo do candle e a vela do candle. Então, o corpo do candle, ele sempre inicia no preço que ele abriu e ele sempre finaliza no preço de fechamento. Então, bora mostrar aqui na prática para vocês. Então, bora olhar esses dois candles aqui. A abertura do candle verde, ele começa aqui embaixo e ele fecha aqui em cima. Então, ó, esse candle aqui, ele abriu aqui embaixo e foi até aqui em cima. Então, eu tô no tempo gráfico de 1 minuto. Então, em 1 minuto, o preço ele abriu aqui e fechou aqui. Então, em 1 minuto, ele iniciou a 193 ali, ó, dá pra ver do lado. Aqui do lado direito, você vê o preço, né? Então, aqui, ele iniciou a 193 aproximadamente e terminou ali em 194. Você percebe que aqui embaixo ele deixou uma sombra, deixou um pavio, deixou um corpo. Isso daqui é o preço mínimo que ele atingiu dentro daquele tempo. Quer dizer que no gráfico de 1 minuto, esse candle abriu aqui, veio até aqui embaixo, porém ele teve força, subiu e fechou aqui em cima. Então, a análise de candlestick é sempre isso. O candle verde ele sempre vai abrir aqui embaixo e vai fechar em cima. Se esse candle aqui tivesse aberto aqui e tivesse fechado aqui embaixo, ele seria vermelho, porque ele teria fechado abaixo do preço do candle anterior. Então, esse candle anterior aqui, ó, esse candle menorzinho, ele abriu aqui embaixo, foi até aqui em cima, porém ele fechou aqui. Então, se no próximo minuto outro candle abrisse aqui e fechasse aqui embaixo, ele ficaria vermelho, que nem esse candle aqui de cima. Aqui, ó, esse daqui abriu aqui embaixo, veio até aqui embaixo, fechou em cima e aqui em cima se abriu um novo candle. Só que esse candle fechou abaixo do preço de abertura do candle anterior. Logo mais ele ficou vermelho. E aqui sucessivamente. O próximo candle abriu aqui embaixo e fechou mais embaixo. Então, os candles vermelhos, eles sempre vão ter sua abertura em cima e seu fechamento embaixo. Se eu fosse desenhar para você num gráfico de linhas, seria mais ou menos assim. Esse candle vermelho aqui, vamos pegar ele como exemplo. Ele abriu aqui, foi até um preço máximo aqui em cima, depois desceu até lá embaixo, que é a mínima dele, porém ele fechou aqui. Então, ó, ele abriu aqui, foi até lá em cima, foi até lá embaixo, só que fechou um pouco acima. Porém, isso daqui foi a abertura e isso daqui foi o fechamento. Logo mais, o candle ele terminou vermelho. A mesma coisa serviria para o candle verde. Ele teve sua abertura aqui embaixo. Deixa eu botar mais do lado aqui para você ver. Tá, eu preferi desenhar aqui no Paint para vocês. Então, esse candle verde, ele abriu aqui embaixo, veio até aqui, foi lá para cima, porém ele fechou um pouco mais embaixo. Mas sempre isso, preço máximo e preço mínimo. Então, ó, anota isso daqui. A abertura de um candle é sempre no fechamento do candle anterior. Então, a abertura desse candle verde foi no fechamento desse candle anterior. A abertura desse candle vermelho foi no fechamento do candle anterior, que foi verde. Porém, como esse candle fechou com preço abaixo, ele terminou ficando
candle vermelho. Toda vez que o candle chegar no preço mínimo, ele sempre vai deixar uma sombra, uma vela. Então se ele deixar no preço mínimo e fechar acima, né, ou abaixo, ele pode deixar uma vela para cima ou para baixo, que é o preço mínimo ou máximo que ele chegou naquele tempo que você está analisando. Então eu tô aqui no gráfico de 1 minuto. Se eu for para o gráfico de 1 hora, esse candle vermelho aqui que eu tô mostrando para vocês, em algum momento ele ficou verde. Por quê? Esse candle aqui fechou, esse candle vermelho abriu aqui em cima, ficou verde, veio até aqui em cima, porém ele caiu lá para baixo. Veio até a metade aqui, quase o fundo desse candle e fechou aqui em cima. Como ele fechou abaixo do preço de abertura desse daqui verde, que abriu aqui em cima, ele ficou vermelho. Acho que deu para entender isso daqui, né? Terceira coisa que você tem que anotar. Quanto mais longa for a sombra do candle, significa que mais distante o preço mínimo ou máximo, né, chegou do preço atual. A quarta coisa que eu quero que você anote é que sombras muito longas no candle representam força do lado oposto. Como assim? Olha para esse candle aqui. Viu que ele abriu aqui embaixo, foi até lá em cima, só que ele caiu e fechou aqui. Ele fechou verde, porém ele deixou uma sombra muito grande. E quando você vê essa sombra muito grande, eu quero que você imagine que aqui dentro tem um candle da cor contrária. É que nem aqui tivesse um candle vermelho. Então vou desenhar para você entender. O candle ele fechou verde, porém ele deixou essa sombra muito grande. Eu quero que você imagine que dentro desse candle verde existe um outro candle aqui vermelho que empurrou o preço para baixo. Então quando você vê muita sombra, você imagina que a força do lado oposto, se no caso aqui o candle está subindo e deixou essa sombra para baixo, né, apontada para baixo, tinha muito vendedor. Se o candle deixou muita sombra embaixo, que candle feio, né? Você imagina que aqui embaixo tinha muito comprador, tinha um candle verdezão assim, ó. Então por isso ele tentou cair, mas os compradores seguraram o preço. Então bora lá, né? A importância das sombras dos pavios, que basicamente é a mesma coisa, né? Sombra e pavio é a mesma coisa. Zonas onde se encontra uma grande quantidade de sombras são chamadas de zona de rejeição. Isso significa que o preço tentou por diversas vezes ultrapassar aquela região, mas a força compradora ou vendedora oposta, né, contrária, empurrou o preço para a direção oposta. Bora mostrar isso aqui na prática. Vou pegar o gráfico de 1 hora. Isso daqui, ó, perfeito. Tá vendo que esses candles vermelhos aqui deixaram muita sombra? Olha para isso aqui, ó. Dá para dar um zoom, dá. Tá vendo, ó, um monte de sombra? Significa que nessa região aqui embaixo tem muita gente comprando. Toda vez que o preço tenta cair e ir lá para baixo, os compradores falam: opa, bora subir e empurram o preço. Logo mais o preço ele fecha aqui em cima. Ele fechou vermelho, porém ele não consegue perder esse fundo aqui. E toda vez que o preço ele cai nesse fundo aqui, nessa região, marcar para você, toda vez que o preço ele cai nessa região aqui embaixo, ele tende a subir. Na próxima aula eu vou falar sobre isso, né, que são as zonas de base de preço. São zonas de suporte ou zonas de resistência. Então você vê que o preço ele fica acima daquilo ali. É que nem você imaginar um iPhone a 15 mil reais. Pouca gente quer comprar. Só que toda vez que ele vai lá e cai para 10 mil, todo mundo vai lá e compra. Por quê? Ficou mais barato. Então a galera vai lá, compra e depois, como tem muita gente comprando, oferta e demanda, o preço daquilo começa a subir. É mais ou menos a mesma lógica. É a mesma lógica, na verdade. Oferta e demanda. Aqui no mercado é a mesma coisa. Então toda vez que você vê muita sombra em uma região, aquilo é uma zona de rejeição. Deixa eu ver se eu acho aqui uma zona de rejeição para cima. Aqui, ó. Essa zona aqui em cima, tá vendo que ela tem muita sombra? Então várias vezes o preço ele tentou subir além disso daqui, olha, vendo uma grande tendência de alta. O preço ele tentou várias vezes romper isso daqui, não conseguiu. Toda vez que ele tentava, ele caía. Toda vez que ele tentava, ele caía. Até uma estratégia para operar o B, né? Pegar as entradas bem aqui em cima. Mas nos próximos vídeos eu trago as estratégias práticas e pontos para vocês. Eu quero que vocês entendam isso daqui. Então, ó, o preço tentou várias vezes romper isso aqui, não conseguiu e caiu. Então, isso daqui foi uma zona de rejeição, foi uma zona onde o preço foi rejeitado. E posteriormente, o preço ele conseguiu até romper essa região aqui, ó. Depois eu falo sobre isso também. Então, quanto maior for as sombras nos fundos ou nos topos dos candles, mais forte foi a rejeição naquela região. Zonas de rejeição são excelentes para você abrir operações. Eu abro muita operação em zona de rejeição. Pontos importantes. Para analisar o mercado, a gente não analisa apenas um candle isolado. A gente analisa um conjunto de candles, que nem esse conjunto aqui, que nem essa zona de rejeição aqui, e a partir disso a gente toma uma decisão. A gente nunca analisa um candle apenas isolado. A gente sempre vê o contexto que ele está inserido. O preço, ele é a informação mais importante do gráfico. Então, desapega do indicador se você está apegado ao indicador, ou se você vê indicador, entenda que o preço é quem manda. Qualquer indicador que venha, que você venha aprender a usar, ele depende do preço. Então, mais de frente eu falo sobre price action, né? O conceito de price action, analisar apenas o preço. Então, o preço é quem manda. Você tem que entender, opa, tá subindo, chegou aqui em cima, muita sombra. Opa, a galera tá começando a vender aqui. Se a galera tá vendendo
vendendo aqui, eu vou vender aqui também. E depois, ó, o mercado cai. É a mesma coisa para compra, ó. Opa, chegou aqui, deixou muita sombra. Ó, sombra gigantesca, sombra. Opa, a galera não quer deixar o preço cair, o preço subiu. Zona de rejeição compradora. Então os compradores estão rejeitando a queda, estão comprando o ativo e ele subiu. A gente sempre vai analisar o passado mais recente aqui do gráfico para a gente tomar as decisões. Então a gente sempre vai olhar os candles anteriores. E que nem eu falei, quanto maior o tempo gráfico, mais relevante vai ser aquela informação. Uma outra coisa importante é que um conjunto de candles sem sombra nenhuma aponta uma forte tendência. Então quando você vê, ó, deixa eu mostrar com vocês aqui no gráfico de 1 minuto. Aqui, ó, quando você vê candles com corpo muito cheio e sem sombra, nem para um lado nem para o outro, isso mostra forte tendência. Então, por isso ele está convicto, os compradores estão convictos que querem continuar comprando. Então, por isso ele tende a continuar subindo. Então, candles de corpo cheio, eles apontam forte tendência. Mais de olho. E para finalizar essa aula, eu vou te mostrar os candles mais importantes que você tem que ficar de olho no gráfico. Então, olha para essa imagem aqui, ó. Bate um print disso daqui. Basicamente, os candles eles mostram a força dos compradores e vendedores. O candle de corpo cheio, que são esses dois candles aqui, são candles de força. Esses outros candles aqui também são candles de força. Então, quando você vê um candle com corpo pequeno e a sombra muito grande, quer dizer que naquela região que tem sombra tem muita força. Então, se tem muita sombra para baixo, tem muita força compradora que tende a empurrar o preço para cima. Então, esses dois candles aqui são candles de força, esses dois candles aqui são candles de força, entendeu? Isso aqui é um candle de indecisão, isso aqui é candle de indecisão também, fraqueza, e basicamente o que importa pra gente são esses dois aqui. Esses candles de indecisões aqui nunca são tão interessantes. E esses últimos candles aqui também são candles de força. Por mais que esse candle aqui esteja verde, né, faça parte disso daqui e esteja verde, essa sombra mostra forte rejeição da parte vendedora. É que nem aqui dentro tivesse um candle vermelho. Então lembre-se sempre desses candles aqui de força. Então os candles mais fortes são os candles de corpo cheio, que são os candles de força. Ó, os candles de força, eles tendem a empurrar o mercado para uma direção. Então, ó, candle de força, mercado subiu. Candle de força, mercado continua subindo. Então, memorize esses candles mais importantes, ó. Candle de corpo cheio, principalmente de corpo cheio, porque ele tende a empurrar o mercado para aquela direção. Então, abre o gráfico aí e começa a buscar candles de corpo cheio. Você vê que quando o mercado tá seguindo o movimento fraco e aparece um candle de corpo cheio, o mercado tende a seguir aquela direção. Então, ó, candle de corpo cheio, próximo candle, mesma cor. Candle de corpo cheio, próximo candle, mesma cor. Ó, mesma coisa aqui, ó, empurrando o mercado para baixo. Então, o mercado é feito de emocionados e de medrosos. Quando o mercado está subindo, a gente vê um monte de candle verde e todo mundo emocionado. Quando as pessoas estão com medo, a gente vê um monte de candle vermelho. Então, esse sentimento de medo e incerteza empurra o mercado para baixo. Lembre-se sempre dos candles de reversão. Então, é muito encontrado em topo e fundo de mercado. Ó, preço subindo, topo de mercado, reverteu. Então, quando eu vejo esses padrões de candles aqui, esse aqui em topo e esse aqui em fundo, eu entendo que o gráfico ele está prestes a reverter. Aqui está o candle de indecisão. E basicamente eu quero que você agora abra o gráfico e saia tentando analisar todos os candles que você está vendo. Analise os candles de força e como eles se comportam ali dentro do gráfico. Espero que você tenha entendido. Eu coloquei o máximo de informação que eu pude aqui dentro para deixar o mais simples e enxuto possível essa aula. Assista a próxima aula que eu vou colocar os principais candles de entrada, os principais gatilhos de entrada. Então eu espero ter ajudado você. Meu nome é Henrique e eu te vejo na próxima aula.